Olá! Na primeira videoaula sobre produção e certificação orgânica, falamos um pouco sobre a construção da legislação orgânica no Brasil, as principais leis, decretos, portarias e instruções normativas que tratam desde a produção até o consumo final desses produtos, além de abordarmos as definições da legislação acerca da produção orgânica e da agroecologia. Detalhamos também as três formas de garantia da qualidade orgânica presentes na legislação brasileira, que inclui a certificação por auditoria, os sistemas participativos de garantia e as organizações de controle social. Nesta videoaula, abordaremos algumas vantagens em estarmos de acordo com a legislação, alguns passos para as famílias realizarem a transição agroecológica e a conversão orgânica de seus agroecossistemas, algumas dificuldades enfrentadas, um panorama da certificação orgânica no Brasil e algumas ações desenvolvidas na Zona da Mata Mineira. Vamos lá? Como falamos em legislação, quais as vantagens em estarmos de acordo com ela? 1. É a garantia da qualidade para quem está comprando ou consumindo um produto, seja por meio da certificação por auditoria ou participativa, que permite o uso do selo de orgânicos no produto, ou por meio das vendas diretas, que aproximam quem produz e quem come. Ambas são formas de garantias que aumentam a confiança e a transparência de informações acerca dos produtos. 2. O reconhecimento do trabalho realizado por quem produz. Historicamente, os povos e comunidades tradicionais, assim como agricultores e agricultoras familiares e camponesas, seja por necessidade ou convicção, já possuem agroecossistemas mais agroecológicos se comparados ao grande agronegócio convencional. No entanto, há relatos de agricultores e agricultoras que quem compra produtos de forma direta nas feiras questionam a qualidade orgânica ou agroecológica desses produtos, principalmente quando não possuem alguma forma de garantia da qualidade. Muitas vezes, esses produtos são produzidos de forma orgânica e agroecológica e apenas não possuem uma forma de garantia ou reconhecimento oficial como as OCS e o selo orgânico. Outra vantagem é a possibilidade de acesso a mercados diferenciados de produtos orgânicos e agroecológicos. São alimentos que possuem uma grande demanda por parte da sociedade. Estima-se que o mercado de produtos orgânicos e agroecológicos cresça cerca de 20% ao ano em todo o mundo. Outra é a prioridade no acesso a diferentes políticas públicas, como as compras institucionais de alimentos, como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e outras políticas estaduais, como o PAA Familiar em Minas Gerais e outras políticas municipais. Nessas compras institucionais, há uma priorização dos alimentos orgânicos em relação aos convencionais e, em alguns casos, garantem até um preço diferenciado desses produtos. Outra vantagem é a preservação e conservação do meio ambiente e dos bens naturais e a garantia de saúde para quem produz e para quem consome esses alimentos. Apesar dessa possibilidade de comercialização dos produtos com preços diferenciados, as vantagens econômicas não devem ser um único objetivo, apesar da sua importância. As vantagens ambientais, de justiça social, na saúde da população, entre outros, também são importantes e impactantes na sociedade. Todos ganham, inclusive as gerações futuras. Mas quais são os passos para aqueles agricultores e agricultoras que querem mudar seus sistemas produtivos convencionais para sistemas orgânicos, agroecológicos ou mais sustentáveis? Para isso, é importante entendermos o que estamos denominando de convencional. Os sistemas produtivos convencionais são modelos que priorizam as monoculturas, ou seja, o plantio individual de uma ou poucas culturas em grandes áreas, usam intensivamente insumos externos como agrotóxicos e adubos químicos sintéticos, além de sementes e mudas transgênicas e híbridas, e normalmente não utilizam sementes crioulas ou variedades, que podem ser selecionadas e replantadas nos anos seguintes, garantindo assim mais autonomia a quem produz. Sempre que possível, utilizam muita mecanização pesada, que prejudica principalmente os solos, com o uso sucessivo de arados, grades e tecnologias de climas temperados
que não estão adaptadas ao nosso clima, e outros implementos pesados, como pulverizadores mecanizados. Não que a mecanização não seja importante, mas ela deve estar adequada às diferentes realidades ambientais e sociais. Em alguns casos, há uma exploração da mão de obra de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Nesses casos, não há garantia dos direitos trabalhistas, além da falta de condições dignas para a realização dos trabalhos, como alojamentos, refeitórios e alimentação adequada, além de equipamentos de proteção individual e segurança no transporte, entre outros. Possuem benefícios e incentivos governamentais, como redução de impostos, perdão de dívidas, crédito facilitado, incentivos fiscais, dentre outros benefícios e apoios. No entanto, não podemos generalizar, dizendo que todos os sistemas convencionais têm todas essas características. Eles podem estar adequados às legislações ou estarem em diferentes níveis de transição ou conversão dos seus agroecossistemas, já que alguns agricultores ou produtores já realizam algum tipo de mudança nos seus sistemas produtivos. Exemplo disso é que muitas propriedades na zona da Mata Mineira não utilizam ou utilizam pouca quantidade de agrotóxicos, mas ainda utilizam adubos químicos sintéticos, como o conhecido NPK. Além disso, realizam outras práticas agroecológicas, como a adubação verde, a adubação orgânica, a cobertura dos solos, a retenção das águas de chuva, diminuindo a erosão, entre outras. Seja pela necessidade ou pela convicção na agroecologia e na produção orgânica, cada propriedade, cada agroecossistema se encontra em uma condição, não havendo uma receita pronta para transformá-los, diferentemente do pacote da Revolução Verde, como vimos anteriormente. Dessa forma, a transição agroecológica ou a conversão orgânica é um processo gradual focado na melhoria das condições ambientais, principalmente dos solos e da biodiversidade, mas também sociais e econômicos das famílias. De acordo com a recém-publicada Portaria número 52, de 15 de março de 2021, do Ministério da Agricultura, que substituiu a Instrução Normativa número 46 de 2011 e atualizou o Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção e as listas de substâncias e práticas permitidas para o uso nesses sistemas, o período de conversão será variável de acordo com o tipo de exploração e a utilização anterior, considerando a situação ecológica e social atual de cada unidade produtiva. Nesse caso, o período mínimo para a conversão orgânica terá a duração de, para a produção vegetal, de 12 meses de manejo orgânico na produção vegetal de culturas anuais, para que a produção do ciclo subsequente seja considerada como orgânica. 2. De 18 meses de manejo orgânico na produção vegetal de culturas perenes, para que a colheita subsequente seja considerada como orgânica. E 3. O período de 12 meses de manejo orgânico ou pousio na produção vegetal de pastagens perenes. No caso dos animais, o período de conversão é variável, conforme o tipo de animal e o uso do mesmo, seja para corte, postura, produto in natura como mel e leite, e produtos processados. Importante dizer que, de acordo com a legislação, os produtos produzidos durante o período de conversão orgânica não podem ser comercializados como produtos orgânicos. Esses são períodos mínimos para todos os processos de garantia da qualidade orgânica, seja a certificação por auditoria, os SPGs ou OCS. Em alguns casos, esses períodos podem ser maiores, de acordo com cada realidade. Para exemplificar a importância dos períodos de transição, gosto de fazer uma correlação entre um paciente que está no hospital, se alimentando por meio de soro na veia, e uma cultura totalmente convencional, com agrotóxicos e adubos químicos sintéticos. Se você retirar o soro desse paciente de uma hora para outra, sem analisar se houve melhoras ou não nas condições de saúde do mesmo, para receber alimentos sólidos, a retirada do soro pode não ser boa. Da mesma forma, as plantas e os solos, que há anos recebem manejos convencionais. Se você os modifica todos de uma única vez ao mesmo tempo, as plantas
e, consequentemente, a produção ficará prejudicada, já que precisa de tempo de recuperação. Um exemplo de reconhecimento e incentivo aos processos de transição é a certificação SAT, sem agrotóxico, realizada em Minas Gerais pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. Além de realizarem a certificação orgânica por auditoria, certificam também produtos em transição que não utilizam agrotóxicos, sendo a única no Brasil. Nela, o uso racional da adubação química sintética, como o NPK, é permitido. Além disso, monitoram as questões trabalhistas, sociais e ambientais envolvidas e também realizam análises de resíduos de agrotóxico nos produtos certificados SAT. Esse é um dos selos do IMA encontrados em um produto comprado por mim. Além do nome e contato de quem produz, temos o número do certificado emitido pelo IMA, que é muito importante e permite que as informações sejam consultadas por qualquer pessoa por meio do site do Instituto Mineiro de Agropecuária na internet. Um outro passo importante na mudança dos agroecossistemas é a construção do conhecimento relacionado à agroecologia e à produção orgânica. Infelizmente, no Brasil, a maioria dos profissionais ligados à agropecuária ainda são formados prioritariamente no modelo convencional. Esse modelo recebeu altos investimentos em tecnologias, créditos para pesquisa e na formação de profissionais, diferentemente da agroecologia e da produção orgânica, que nunca foi priorizada e ainda necessita de muitos investimentos. Nesse sentido, tanto a busca por uma assistência técnica e extensão rural, uma terra agroecológica, pública e gratuita, como a busca por grupos de agricultores e agricultoras organizados informalmente ou em associações e cooperativas, também são ações importantes para a construção do conhecimento agroecológico. Um desses exemplos são as escolas famílias agrícolas, as ONGs, como o CTA e a OCA, as associações, cooperativas, sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, movimentos de mulheres, entre outros grupos que trabalham na perspectiva da agroecologia no território. Outro passo importante é praticar e começar a experimentar novas práticas em suas propriedades. Apesar da construção coletiva do conhecimento, dos processos de ATER e das trocas realizadas, que são muito importantes, cada propriedade é única. Então, temos que praticar e observar os resultados constantemente, principalmente por aquelas pessoas que estão diariamente na produção, que são os agricultores e as agricultoras. Lembrando que não adianta modificar todas as áreas de uma única vez, mas de forma gradual, de acordo com os resultados obtidos com as experimentações. Além disso, é muito importante que os centros de pesquisas, como a Embrapa, as universidades e os órgãos estaduais, como a EPAMIG em Minas, façam pesquisas relacionadas à agroecologia e à produção orgânica. Para isso, é importante que tenham recursos disponíveis para isso. Importante lembrar que o pacote convencional da Revolução Verde só foi ampliado às custas de muito investimento nacional e internacional, a partir de tecnologias inapropriadas para os ecossistemas tropicais no Brasil. No entanto, apesar de todas as vantagens da agroecologia e da produção orgânica, nem tudo são flores. Ainda existem muitos desafios na busca da garantia de produtos orgânicos e agroecológicos. Mesmo sendo insumos autorizados para a produção orgânica, essa dependência não é positiva. Em algum momento do processo produtivo, esses insumos podem ser necessários, principalmente quando os agroecossistemas ainda estão em desequilíbrio e não conseguem garantir sozinhos a produção agropecuária. Esses insumos são atualmente chamados de bioinsumos e têm atraído muito interesse ultimamente, principalmente após o lançamento em 2020 do Programa Nacional de Bioinsumos pelo Ministério da Agricultura. Muitas lavouras convencionais têm utilizado os bioinsumos de forma complementar ou substituindo alguns agrotóxicos, diminuindo o custo de produção e atraindo o interesse de grandes empresas do agronegócio. De certa forma, esse interesse é positivo, no sentido da ampliação de práticas ecológicas também nos cultivos convencionais, além de aumentar a disponibilidade dos mesmos no mercado. Por outro lado, também é negativo, já que essas empresas buscam o controle da fabricação e comercialização desses insumos,
limitando a fabricação própria por agricultores familiares e camponeses, a chamada produção on-farm. Uma outra dificuldade é a falta de incentivos do governo federal, principalmente para agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais. Esses incentivos se relacionam com a assistência técnica e extensão rural, já que a agroecologia e os sistemas orgânicos ainda não são uma prioridade, que também se relacionam com a formação agropecuária de profissionais de nível médio e superior da área de agrárias. Além disso, faltam incentivos dos diferentes setores, desde os insumos, a produção, o beneficiamento, o transporte, a comercialização e o consumo final desses alimentos. Por outro lado, a produção e o consumo de agrotóxicos ainda possuem muitos benefícios e apoios governamentais, além do lobby de empresas multinacionais do agronegócio. Outra dificuldade é a necessidade de realizar registros, anotações e controles de todo o processo produtivo orgânico, até a comercialização, que são difíceis principalmente para agricultores familiares e camponeses. Normalmente, esse público possui baixa escolaridade e poucas condições econômicas para realizar mudanças nos seus agroecossistemas, ainda mais com as dificuldades de acesso a uma terra agroecológica. Na produção orgânica, todas as operações realizadas, desde o plantio até a comercialização, devem estar registradas em um plano de manejo e no caderno de registros, desde as compras, a fabricação e uso de insumos, até o volume produzido e comercializado desses produtos. Uma outra dificuldade é a contaminação da produção orgânica por vizinhos que utilizam agrotóxicos. Em alguns casos, até inviabilizam a produção orgânica por conta da contaminação. E não há uma lei que impeça ou puna essa contaminação. Quem deseja produzir sem venenos é que tem que se proteger. Isso dificulta a produção orgânica e a agroecologia. A falta de insumos adequados à produção orgânica também é um desafio, como as sementes, as mudas e as rações orgânicas no Brasil. Esse tem sido um gargalo para quem quer fazer a transição dos seus sistemas produtivos, e muitas empresas multinacionais já estão importando e comercializando insumos como as sementes de outros países em nosso país. Importante destacar que essas dificuldades devem ser apontadas e encaradas como desafios a serem superados. Não estamos sozinhos nessa luta. Abaixo, apontamos algumas organizações e espaços de debates acerca da produção e da certificação orgânica e da agroecologia que podem apoiar esse enfrentamento. Temos as comissões de produção orgânica nos estados e a subcomissão temática de produção orgânica a nível federal, formado por organizações da sociedade civil e governamentais de forma paritária. Temos também espaços acadêmicos e de pesquisa como a ABA, Associação Brasileira de Agroecologia e suas regionais, assim como os núcleos de agroecologia formados nas instituições de ensino, como o Núcleo ECOA de Agroecologia e Educação do Campo da Universidade Federal de Viçosa. Temos também a Articulação Nacional de Agroecologia e suas articulações estaduais, como a Articulação Mineira de Agroecologia em Minas Gerais. Além disso, diferentes movimentos sociais e organizações da sociedade civil, como o MST, o Movimento Sem Terra, as organizações não governamentais, as associações, cooperativas e sindicatos dos trabalhadores rurais, assim como organizações e movimentos de mulheres. Temos também as instituições públicas de assistência técnica e extensão rural e de pesquisa, como a Emater e a Epamig em Minas Gerais, e também organizações da sociedade civil, como a OCA, Organização Cooperativa de Agroecologia, e o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, ambos com sede em Viçosa, que também atuam com agroecologia. Muita coisa já está acontecendo na nossa região. Vamos ver? Algumas ações desenvolvidas na Zona da Mata de Minas. A lei estadual que reconheceu a Zona da Mata Mineira como polo de agroecologia e produção orgânica. A presença de um movimento agroecológico atuante há mais de 30 anos, realizando diferentes ações em prol da agroecologia, entendido enquanto movimento ciência e práticas, como os mutirões, os intercâmbios de construção coletiva do conhecimento, eventos como a troca de saberes da UFV, entre outros. A certificação orgânica do café,
a partir da constituição de grupos de agricultores familiares certificados na nossa região. A criação da primeira Organização de Controle Social da Zona da Mata, a OCS Raízes da Mata, em 2019. A constituição da Associação de Agroecologia e Agricultura Orgânica da Zona da Mata, que será a pessoa jurídica responsável pela construção de um sistema participativo de garantia da qualidade orgânica na Zona da Mata de Minas. Entre outras ações, projetos e atividades. A seguir, vamos dar um panorama geral da produção orgânica no Brasil. Como vimos na primeira videoaula, o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, CNPO, criado em 2011, é um instrumento oficial e de acesso público aos dados relativos à produção orgânica no país. Normalmente, ele é atualizado mensalmente pelo MAPA, o Ministério da Agricultura. Como observamos, no cadastro constam as pessoas físicas e jurídicas produtoras de produtos orgânicos no Brasil, sejam agricultores familiares ou não, e também de outros países que possuem reconhecimento de equivalência ao sistema de certificação brasileiro ou possuem outra certificação no Brasil. Como podemos observar, nele estão disponíveis informações como o tipo de entidade que garante a qualidade orgânica, se é uma OCS, SPG ou uma certificadora, e o nome da organização ou do grupo que dá essa garantia, além do município, do estado e do país de localização da unidade produtiva, nome e documento de identificação e contato dos produtores, seja pessoa física ou jurídica, e o escopo da produção e as suas atividades e produtos relacionados. A partir desse cadastro nacional, apresentamos algumas informações referentes ao ano de 2021. Atualmente, são cerca de 23.822 produtores orgânicos no Brasil, entre pessoas físicas e jurídicas que possuem o reconhecimento da qualidade orgânica de seus produtos, garantido por cerca de 400 organizações e grupos informais, distribuídos pelo país, relativos às 3 formas de garantia da qualidade orgânica reconhecidas pela legislação brasileira, como as certificadoras, os sistemas participativos e as organizações de controle social. As certificadoras por auditoria ainda são as que possuem o maior número de produtores certificados, um total de 10.286 pessoas físicas ou jurídicas distribuídas em 12 certificadoras por auditoria. Na sequência, temos 8.703 produtores distribuídos em 28 organismos participativos de avaliação da conformidade, os SPGs, e grande parte deles são agricultores e agricultoras familiares. Na sequência, temos 4.833 agricultores e agricultoras familiares distribuídas em 360 organizações de controle social, as OCS, que podem ser grupos formais ou informais. Além dos mais de 23 mil produtores orgânicos residentes no Brasil, temos outros 919 produtores de outros países que possuem o reconhecimento de sua certificação orgânica no Brasil. Assim, até meados de 2021, eram cerca de 24.741 produtores orgânicos, entre pessoas físicas e jurídicas que podem comercializar sua produção orgânica no país, tanto produtores do Brasil quanto de outros países. Para demonstrar o potencial de crescimento desse quantitativo e também os desafios para ampliação dos processos de garantia da qualidade orgânica, ou seja, das certificações, dados do último censo agropecuário realizado em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que no Brasil, 68.716 estabelecimentos agropecuários fazem uso da agricultura orgânica. Nesse mesmo período, o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos apontava 15.856 unidades de produção orgânica, certificadas ou registradas no MAPA. Ou seja, o IBGE aponta mais de 4 vezes o número de unidades certificadas no país. Mesmo sabendo que as metodologias utilizadas são diferentes, já que o IBGE aplica questionários previamente elaborados e aplicados em entrevistas diretas, há uma forte indicação
de que o número de unidades produtivas que utilizam sistemas orgânicos de produção e sistemas agroecológicos, mesmo que não sejam certificados, seja bem maior. Espero que tenham gostado e que esses 2 vídeos possam contribuir com a construção do conhecimento e com a ampliação da agroecologia e dos sistemas orgânicos de produção nas suas comunidades e territórios. Até a próxima!